Eu trabalho também, uma das minhas atividades é projetos para a solução e tratamento de patologia de fachadas. E o que é patologia de fachada? Eu estou falando das fachadas envidraçadas, tipo pele de vidro, como essas aqui do vídeo. O nome correto é fachada structural glazing, nas versões do sistema stick, ou as fachadas unitizadas. A patologia é um efeito, não é um sintoma. Que fique bem claro isso. Muita gente, na hora que a gente vai conversar sobre o assunto, ele fala assim, a minha fachada está com sintoma. Isso, na verdade, é uma forma de você negar que o problema existe, né? A minha fachada está com sintoma, ele sabe que tem um problema. Parece, acho, talvez. Não. A sua fachada está doente. Até porque sintoma é uma situação que ela pode se autorregenerar, né? É autorregenerável alguns sintomas. Não é o caso de um problema estrutural de fachada, que ele vai sempre piorar, ele não vai se autorresolver. Vou falar daqueles que são visuais, mais perceptíveis, né? Mais frequentes, mais fáceis de serem vistos e percebidos. Então, quando a sua fachada começa a apresentar algum tipo de problema, ela começa a tensionar o vidro, e um vidro tensionado, ele perde o brilho. Então, isso é um forte indicador que naquele ponto precisa se fazer uma perícia, precisa ser periciado. Uma outra situação, já mais avançada um pouquinho, são os vidros trincados, efetivamente vidros trincados, né? As guarnições soltando, frestas, as frestas que surgem entre perfis ou entre o perfil e a alvenaria, que são características de instabilidade na estrutura da fachada. Tem mais itens que a gente pode falar, né? Nós estamos falando de indicadores, estamos falando de sinais visíveis. Uma outra situação dentro desses sinais visíveis são as deformações dos módulos das esquadrias, e aí eu incluo, além dos painéis de fachadas, portas e janelas, enfim, as esquadrias do prédio, do volume, sujeito a esse tipo de patologia. Elas começam a não encaixar, a folha do maxiar fica difícil de abrir, enrosca na hora de fechar, as portas não deslizam, não abrem com a regularidade, né? Tudo isso são fatores decorrentes de um quadro patológico. É claro, existem níveis de patologia, e dentro de cada nível eu criei uma escala dos diferentes estágios e suas implicações, né? Nos seus desdobramentos ou possíveis desdobramentos. O primeiro nível, estou falando da situação visual, é o da fadiga. Quando estes pontos que eu citei podem ser observados com alguma frequência, nós estamos no nível de fadiga. E a repetibilidade, isto é, a ocorrência em determinados pontos, né, determina e aponta que existe, de fato, uma fadiga estrutural, uma fadiga na fachada. Não há situação intermediária. O estágio de fadiga progride e progride rapidamente e silenciosamente, o que é mais grave. Nesse nível, que é o nível da ruptura, já estão presentes a ocorrência de infiltrações, de vazamentos, manchas no gesso ou na parede, na pintura. Até aqui, passando pela fadiga e já entrando no nível de ruptura, o tratamento é algo que ainda pode ser feito, você pode corrigir. Necessário, óbvio, uma análise criteriosa, perícias específicas e um projeto de recuperação. Nós chamamos de solução de patologia de fachada, ou seja, a cura. Curar, resolver, né? Voltar ao estado original de funcionamento dessa fachada. O caminho da degeneração, passando pela ruptura, já entra numa situação bem mais crítica, altamente preocupante, que é o do colapso. Se não houver tratamento, a patologia evolui
gradativamente. Nesse contexto do nível de ruptura, já chegando ao nível de colapso em geral, demora um pouco mais. Isso dá uma falsa sensação que a situação estabilizou. Porque o colapso ele ocorre em conjunto com a alvenaria. É um estágio onde a fachada ela começa a contaminar a estrutura física do prédio, a estrutura de concreto do prédio. Uma fachada colapsada, que já entrou nessa situação mais crítica, né, do nível altamente preocupante, ela não tem solução. Ou seja, ela não volta ao status original de funcionamento. Aí vocês podem perguntar, bom, então não tem mais jeito, não dá para fazer mais nada. Não, não é isso que eu disse. Eu disse que a fachada colapsada, ela não volta ao estado original. Você não corrige uma fachada para que ela volte ao estado original. Aí o trabalho a ser feito é outro e eu explico. Você vai conseguir nessa situação congelar, você vai conseguir impedir a progressão do sistema colapsado para você corrigir pontualmente as situações mais críticas, mais graves e onde está apresentando maior risco. As trincas desequilibram o peso próprio do concreto do prédio. Pode deslocar as placas de volume dos andares, dos pisos. Isso pode provocar também ruptura nas tubulações, tubulação de água, tubulação de esgoto, a tubulação de gás. Nesse cenário de infiltração, a umidade pode atingir a fiação, cabeamento elétrico, e daí para frente a sua construção, o seu prédio está quase condenado e precisará ser refeito, né? Precisará ser remodelado. Eu não estou falando de retrofit. Retrofit é outra coisa. Retrofit é modernização, né? Aqui eu estou falando de reconstrução, de refazer parte ou tudo, né? E isso se compensar, porque às vezes você tem que demolir um prédio. Gente, eu sou chamado para visitar prédios e analisar determinados tipos de patologia e fazer parecer técnico. O mercado chama de laudo, mas eu não faço laudo, eu faço parecer técnico, né? Bem, então eu fiz um resumo, um apanhado sobre o que é patologia de fachadas, para que os colegas possam conhecer um pouco mais, para que os síndicos de prédios que estão precisando de serviços para corrigir situações semelhantes, eu trouxe esse assunto. Patologia de fachadas vidraçadas, tipo pele de vidro, enfatizando que nós oferecemos todo um conjunto de tecnologia para solucionar esses tipos de fachadas. Nós fazemos o acompanhamento, o gerenciamento, o monitoramento da aplicação das soluções que nós oferecemos em projeto e depois nós também oferecemos a RT, a anotação de responsabilidade técnica, tanto do projeto como dos serviços executados, se nós formos os responsáveis por esses serviços. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre o nosso trabalho, temos mais vídeos sobre o assunto e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente.